Continuando as aulas de fundação, hoje nós vamos comentar com vocês a respeito do elemento de fundação tipo tubulão. Esse elemento de fundação tipo tubulão é um elemento de fundação profunda. E a definição que a norma passa para nós a respeito do tubulão está no item da norma 6122, item 3.10. Ele fala que tubulão é um elemento de fundação profunda, cilíndrico, em que pelo menos na sua etapa final há descida de operário. Pode ter base circular ou base alargada. Também temos aí tubulão a céu aberto e tubulão de ar comprimido. Nós vamos fazer um exemplo a respeito do tubulão a céu aberto. Nós vamos respeitar alguns critérios normativos. Primeiro, o diâmetro do fuste no mínimo igual a 70 centímetros. É o que está mostrando para vocês aqui. A altura da base tem que ser inferior a 1,8 metros. O que mais? O ângulo beta, esse ângulo beta, nós vamos respeitar essa condição de ser maior ou igual a 60 graus. O rodapé nós vamos adotar no mínimo 20 centímetros. Lembrando que o diâmetro mínimo do fuste tem o critério da norma 122, que no mínimo 70 centímetros. Também aqui o critério da NR 18, no mínimo 80 centímetros. O cálculo é bem simplificado, né? O diâmetro do fuste vamos calcular mediante essa equação que eu estou mostrando para vocês. Essa equação aqui. E o diâmetro da base nós vamos calcular mediante essa equação. São cálculos bem simples, pessoal. Calcular a geometria do tubulão é simples. Qual que é a complicação? É a gente respeitar esses critérios normativos. Nós podemos calcular um tubulão e depois vamos chegar aqui, ó, atender que a altura da base seja menor que 1,8. E nós temos que ficar fazendo as alterações de algumas dimensões. Alterando aqui o tamanho da base e também alterando o diâmetro do fuste. A capacidade de carga, eu já comentei com vocês, nós vamos adotar o critério do Alonso pelo SPT médio e vamos dividir por 30. Lembrando que o número de golpes estão limitado a 20 golpes. Se vocês fizerem a média do SPT e ultrapassar 20 golpes, vocês adotam 20 aqui como limite. Então, se a gente fazer aqui a comparação, ó, se o limite é 20 e dividimos por 30, vamos chegar a um valor de 0,66. Então, esse aí, pelo critério do Alonso, é a máxima tensão admissível que nós podemos adotar de suporte para um elemento de fundação tipo tubulão. Então, vamos fazer o exemplo numérico. O exemplo numérico que eu vou fazer com vocês será dimensionar uma fundação tipo tubulão para um esforço axial de compressão de 1.600 kN, considerar a base circular, cota de assentamento menos 6 metros, FCK 25 MPa, aço CA50. Primeiro nós vamos fazer a anotação dos dados. Qual que é o carregamento que vai chegar aqui no topo do tubulão? Então, o carregamento que chega assim no topo do tubulão, nós estamos trabalhando com 1.600 kN. FCK 25 MPa. Então, primeiramente, qual será a cota de assentamento do tubulão? Nós vamos trabalhar com o tubulão menos 6 metros. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o tubulão está com a base aqui no SPT igual a 11. E nós vamos utilizar o método sugerido pelo Alonso, que é o SPT médio. Agora perceba o seguinte, no método sugerido pelo Alonso, nós precisamos do diâmetro da base, porque o bulbo de pressão, onde vai se propagar as pressões, é 2 vezes a base. Nós não temos. O que eu vou sugerir? Vamos calcular então com
sugerindo que a base seja 2 metros e vamos pegar 4 SPT, seja 4 metros de profundidade. Depois, se a base ficar muito além do que esse cálculo, vocês podem voltar e recalcular. Então, vou sugerir a gente pegar aqui 4 golpes. Então, vai ficar 11, que é a partir da cota de assentamento, então será 11, 12, 13, 14. Então, ó, primeiro SPT da cota de assentamento, 11. Depois nós temos 12, 13 e 14. Então, fazendo-se a média das PT, 12,5. Dividindo-se por 30, chegamos a 0,417 megapascal. Vocês também podem fazer a conversão aqui, se ficar mais fácil para vocês, e converter para kPa. Então ficaria 417 kPa, é só multiplicar por 1000. Será a unidade que vamos trabalhar para fazer os resultados. Depois que nós calculamos a tensão do solo admissível, utilizando o método do Alonso, sugerido na bibliografia do Alonso, nós podemos começar a dimensão da geometria do elemento de fundação, que é o tubulão. Nós vamos começar dimensionando primeiramente a base do tubulão. Então, como será o cálculo de diâmetro da base? Nós vamos utilizar essa equação, que já está deduzida para vocês. E nessa equação nós temos que utilizar o valor do NK e o valor da tensão admissível do solo. O valor da tensão admissível do solo nós já temos 0,417 megapascal ou 417 kN por metro quadrado, que é o kPa. E o NK? O NK será o valor do carregamento multiplicado por 1,1. Vocês lembram que esse valor de 1,1 é referente que o carregamento que chega no topo do elemento de fundação é 1.600 kN. Mas o que vai ser distribuído na base será o carregamento mais o peso do elemento de fundação. Como nós não temos a dimensão, nós adotamos um critério de multiplicar o carregamento por 1,1 para estimar esse peso do elemento de fundação. Então chega-se a 1.760 kN. Colocando esses valores na equação, NK 1.760 kN, dividido pela tensão do solo admissível, que é 417 kN por metro quadrado, chegamos a 2,318 metros, será o diâmetro da base do tubulão. Lembrando que nós trabalhamos com múltiplos de 5 centímetros, então o diâmetro da base, já arredondando para um múltiplo de 5 centímetros superior, será 235 centímetros. Depois que nós calculamos aqui o diâmetro da base, nós podemos estar calculando o diâmetro do fuste e depois a altura da base. Diâmetro do fuste, nós vamos calcular mediante a equação que eu estou mostrando para vocês aqui no visual. Lembrando que critério da norma 6122, no mínimo 70 centímetros, e o critério da NR18, no mínimo 80 centímetros. Tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui nesse exemplo o critério da norma, 70 centímetros. Como se calcula o diâmetro do fuste? Será a raiz quadrada de 4 vezes o carregamento, só aqui nós não utilizamos vezes 1,1. Por quê? Porque o carregamento está no topo do tubulão, tá? Então não tem aqui a contribuição do peso próprio, dividido por π vezes a tensão do concreto. Então primeiramente nós teremos que calcular a tensão do concreto. Nós vamos calcular com essa equação que está apresentada para vocês aqui na parte de baixo da forma. Primeiramente, qual que será o FCK utilizado? Será o FCK do exercício, que é 25 megapascal. Aqui também, ó, vocês podem trabalhar
já fazendo uma conversão do FCK. E podemos trabalhar aqui, em vez de megapascal, trabalhar com quilopascal, que é o valor do FCK multiplicado por 1000. Por quê? Para a gente já trabalhar com as equações aqui, tudo com os mesmos valores, né? A carregamento em kilonewton, e aqui eu vou ter quilopascal, que é quilonewton metro quadrado. Então a resposta sai em metros no final. Então lá, os coeficientes de segurança, conforme a tabela 4 da norma 22, gama C é 2,2 e o gama F é 1,4. Então, vou calcular aqui ao lado para vocês a tensão do concreto. FCK já vou colocar 25.000, né? Porque é o valor em kPa. Gama F 1,4 e o gama C 2,2. Transformando para decimal, chegamos a 6.899,35 kPa, que é kilonewtons por metros elevado ao quadrado. Bom, agora já podemos calcular o diâmetro do fuste. Será 4 vezes o carregamento, que é 1.600 kN. Tensão do concreto nós já calculamos, 6.899,35. Chega-se a um valor do diâmetro do fuste de 0,54 metros. Lembrando que nós temos que adotar os critérios normativos, que no mínimo 70 centímetros para a norma 6122 e a NR18 80 centímetros. Eu vou adotar aqui com vocês o critério da norma 6122. Então, o diâmetro do fuste será 70 centímetros em função desse critério. O próximo cálculo será a altura da base. A altura da base é igual a 0,866 vezes a diferença entre o diâmetro da base menos o diâmetro do fuste. Esse 0,86, pessoal, está relacionado a tangente do ângulo de 60 graus que a gente adotou para que não precisasse usar armaduras na base do tubulão. Tudo bem? E lembrando que essa altura tem que ser menor igual a 180 centímetros, conforme a NBR 22. Então, calculando esses valores, nós já temos todos os valores já calculados acima. Diâmetro da base, 235 centímetros. Diâmetro do fuste, 70 centímetros. Chega-se a 1,43 metros. Utilizando múltiplo 5 centímetros, nós vamos chegar a um valor da altura da base de 145 centímetros. Fazendo o resumo dos resultados, chegamos aos seguintes valores. Diâmetro da base, 235 centímetros. Diâmetro do fuste, adotado o critério da norma 6122, no mínimo 70 centímetros. Altura da base, 145 centímetros. E a altura do rodapé, que eu estou chamando de H0, conforme lá a norma também pede no mínimo 20 centímetros. Então, vamos adotar aqui 20 centímetros como essa altura do rodapé. Tudo bem?